Em uma Londres, sufocada pelo gelo do inverno de 1854, todos conheciam a história da órfã que não merecia ser vista. Lady Evangeline Ashford, filha dos falidos condes de Ashford, caminhava pelos salões da alta sociedade como uma sombra bem vestida, presente por obrigação, mas sistematicamente ignorada por escolha. A cicatriz em sua têmpora, marca do acidente que matou seus pais, havia sido transformada pela sociedade cruel em símbolo de maldição familiar. O que ninguém sabia é que por trás daquela dignidade silenciosa se escondia uma força capaz de transformar o coração do homem mais temido da Inglaterra. E quando o Duque de Ravenshollow decidiu desafiar todas as convenções sociais para escolhê-la publicamente, o escândalo que se seguiu mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas toda a estrutura rígida da aristocracia londrina. Esta é uma história sobre como a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na forma como sustentamos nossa dignidade quando o mundo nos rejeita, e como às vezes é preciso que alguém nos escolha para que finalmente aprendamos a nos valorizar. Me conta de onde você está nos ouvindo hoje e diz aí, alguma vez você já se sentiu invisível, mesmo estando no meio de uma multidão? Londres nunca havia conhecido um inverno tão cruel quanto o de 1854. A neve que cobria Grosvenor Square não era a romantizada das pinturas vitorianas, mas sim uma mortalha gelada que transformava a cidade em um labirinto de ruas escorregadias e céus perpetuamente cinzentos. Era nesse cenário desolador que Lady Evangeline Ashford fazia suas caminhadas matinais, sempre sozinha, sempre com a postura ereta de quem aprendeu que dignidade era a única defesa contra um mundo que insistia em julgá-la. Aos 26 anos, Evangeline carregava uma beleza que incomodava justamente por ser tão natural. Seus cabelos dourado-acobreados, sempre penteados em um chignon baixo impecável, captavam a luz fraca do inverno londrino e a devolviam multiplicada. Mas eram seus olhos verde esmeralda que realmente perturbavam. Possuíam a profundidade de quem havia visto demais, sentido demais, perdido demais. Uma cicatriz quase imperceptível atravessava sua têmpora esquerda, lembrança do acidente de carruagem que, quando ela tinha 15 anos, matou seus pais e destruiu a fortuna familiar. Para a sociedade londrina, aquela marca se tornara símbolo de maldição. Sussurravam que ela trazia má sorte a qualquer homem que ousasse cortejá-la. Filha única dos falidos condes de Ashford, Evangeline vivia da caridade de parentes distantes desde a tragédia que mudou sua vida. Não havia dote, não havia propriedades, não havia futuro garantido, apenas a memória de uma infância dourada e a realidade presente de dependência absoluta. Vestia-se sempre em tons discretos, cinza pérola, azul meia-noite, verde musgo, cores que faziam sua beleza parecer um sussurro em meio aos gritos coloridos da moda londrina. Seus vestidos, embora bem cortados, denunciavam a economia forçada. Tecidos de boa qualidade, mas nunca luxuosos, joias herdadas, mas escassas, sapatos que haviam conhecido muitos invernos. Movia-se pelos salões da alta sociedade com elegância contida, ocupando o menor espaço possível, como se sua própria existência fosse um pedido de desculpas. Havia aprendido a arte da invisibilidade social, cumprimentava sem esperar resposta, sorria sem aguardar reciprocidade, participava de conversas apenas quando diretamente interpelada. A sociedade londrina a tolerava por dever, mas a tratava como uma inconveniência necessária, presente nas listas de convidados por obrigação familiar, mas sistematicamente posicionada nos cantos mais escuros durante os eventos. A residência onde vivia, a mansão Ashford na Belgrávia, não lhe pertencia mais. A propriedade estava sob o controle de Lady Cordelia Ashford, viúva do primo distante que havia generosamente oferecido abrigo à órfã desamparada. Cordelia, aos 48 anos, era uma mulher cuja beleza madura intimidava tanto quanto sua língua afiada.
Seus olhos azul-aço calculavam cada movimento social com precisão militar, e sua coleção de joias herdadas proclamava um poder que ela exercia sem a menor piedade. Desde o primeiro dia em que acolheu Evangeline, Cordélia deixou claras as regras do jogo. A jovem seria tratada como uma criada bem-nascida, útil quando necessário, invisível quando conveniente. Não se esqueça jamais, Cordélia costumava dizer, ajustando suas pérolas com movimentos calculados, de que está aqui por minha generosidade. Uma palavra minha e você estará nas ruas de Londres. E nenhuma família decente a acolherá novamente. O que motivava Cordélia ia além da mera crueldade social. Era uma inveja profunda e corrosiva da beleza natural de Evangeline, combinada com o medo constante de que a jovem pudesse, de alguma forma, recuperar a posição social perdida. Cada manhã, quando via Evangeline descer as escadas com sua elegância natural intacta, apesar das circunstâncias, Cordélia sentia uma pontada de ameaça. Por isso, orquestrava sistematicamente a humilhação da sobrinha. Espalhou rumores sussurrantes de que Evangeline trazia má sorte aos pretendentes. Qualquer jovem lorde que demonstrasse interesse logo recebia visitas casuais, onde Cordélia plantava sementes de dúvida sobre a maldição que cercava a família Ashford. Impediu-a de frequentar eventos importantes, usando o luto perpétuo como pretexto, alegando que seria inadequado para uma órfã aparecer em ocasiões festivas. Durante recepções em casa, posicionava Evangeline estrategicamente nos cantos mais escuros, longe das luzes e da atenção. Para Cordélia, Evangeline representava um lembrete constante de que beleza e linhagem nem sempre garantem felicidade. E sua missão secreta era garantir que a sobrinha jamais recuperasse o brilho que um dia possuiu. Cada gesto de bondade da jovem era interpretado como manipulação, cada momento de tristeza como teatro, cada tentativa de dignidade como arrogância disfarçada. Era em meio a essa atmosfera de tensão gelada que Evangeline havia aprendido a viver. Dedicava suas manhãs a trabalho voluntário em um orfanato no East End, onde sua própria dor encontrava propósito ao cuidar de crianças abandonadas. As tardes passava na biblioteca da mansão, perdendo-se em romances que falavam de mundos onde o amor triunfava sobre as convenções. E as noites passava na janela de seu quarto, observando Londres adormecer sob o manto de neve, sonhando com uma vida que parecia impossível, mas que seu coração teimoso se recusava a abandonar. Incompletamente. O baile de inverno da Condessa de Westminster era tradicionalmente o evento mais aguardado da temporada social londrina. A mansão Westminster, com seus salões dourados e cristais boêmios, transformava-se em um palácio de luz e música onde a elite inglesa celebrava sua própria magnificência. Naquela noite de janeiro de 1855, a neve caía mansamente do lado externo das enormes janelas, criando um contraste poético entre o frio lá fora e o calor humano no interior. Evangeline havia chegado acompanhada de Cordélia, que usava uma magnífica criação em seda borgonha, bordada com fios dourados, joias de família que capturavam e devolviam a luz dos candelabros como pequenos sóis. Em contraste proposital, havia insistido que Evangeline vestisse cinza chumbo, uma cor que tornava sua palidez invernal ainda mais acentuada. Para uma órfã, declarara Cordélia ao escolher o vestido, a modéstia é a única virtude aceitável. Os salões principais fervilhavam com conversas animadas, risos calculados e a música discreta do quinteto de cordas posicionado no mezanino. Damas com vestidos em tons pastel, rosa bebê, azul ciel, verde água, circulavam como borboletas adornadas, exibindo as últimas criações parisienses. Lordes jovens competiam pela atenção das herdeiras mais desejáveis, enquanto matronas experientes observavam cada movimento com olhos de águias, calculando alianças matrimoniais vantajosas.
Evangeline, como sempre, foi rapidamente relegada à periferia social. Cumprimentou educadamente algumas conhecidas, que responderam com sorrisos gelados e conversas que moriam antes mesmo de começar. Tentou participar de uma discussão sobre literatura, mas foi sutilmente excluída quando Lady Pemberton declarou que certas pessoas têm visões muito particulares sobre arte, não é mesmo? Um comentário aparentemente inocente que todos entenderam como dismissão social. Foi quando decidiu refugiar-se no conservatório que o destino tomou as rédeas de sua vida. O conservatório da mansão Westminster era um anexo de vidro e ferro forjado que, durante o inverno, se transformava em um santuário silencioso. Plantas exóticas dormiam em seus vasos, esperando o retorno da primavera. E o espaço inteiro possuía uma qualidade etérea, quase onírica. A música dos salões principais chegava ali como um eco distante, permitindo que se ouvisse o som mais íntimo da neve batendo nos vidros. Evangeline sentou-se em um banco de ferro trabalhado, próximo à janela maior, observando os flocos dançarem na escuridão londrina. Não estava triste, exatamente. Havia transcendido a tristeza há muito tempo. Estava simplesmente existindo. Suspensa entre o que fora e o que jamais seria, encontrando uma estranha paz naquela solidão escolhida. Foi nesse momento que Dom Dorian Blackwood a viu. Dorian Blackwood, Duque de Ravenshollow, aos 35 anos, era uma figura que fazia conversas cessarem quando entrava em qualquer ambiente. Alto, quase 1,90 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o corte impecável de suas sobrecasacas escuras, possuía a presença física de quem nascera para comandar. Seu cabelo negro, sempre penteado para trás, sem um fio fora do lugar, começava a mostrar os primeiros fios prateados nas têmporas, adicionando distinção a uma aparência já naturalmente imponente. Seus olhos eram sua característica mais perturbadora. Cinza tempestade, possuíam a capacidade desconcertante de dissecar cada pessoa que encontravam. Quando Dorian olhava para alguém, a sensação era de estar sendo lido como um livro aberto, avaliado e catalogado em segundos. Vestia-se com elegância austera, jamais ostentação, preferindo tecidos nobres em tons sóbrios, preto, cinza carvão, azul marinho profundo. Suas sobrecasacas eram cortadas por alfaiates de Savile Row, seus coletes bordados discretamente com fios de prata. Suas gravatas de seda custavam mais que o salário anual de um comerciante próspero. Suas mãos, grandes e de dedos longos, moviam-se com precisão econômica. Nunca um gesto supérfluo, nunca um movimento desperdiçado. Quando falava, sua voz grave reverberava com autoridade natural. Não precisava elevar o tom para ser ouvido em qualquer ambiente. Viúvo há 8 anos de um casamento político desastroso, Dorian cultivava propositalmente sua reputação de homem frio e inacessível. Lady Catherine Blackwood havia morrido de tuberculose após 3 anos de agonia lenta, durante os quais ele cumpriu todos os deveres de marido devotado enquanto assistia a uma estranha definhar em sua própria cama. O casamento fora arranjado quando ele tinha 24 anos, e jamais houve qualquer conexão real entre eles. Apenas 2 pessoas presas por contratos familiares, representando papéis que a sociedade exigia. Desde então, Dorian se relacionava com mulheres apenas quando necessário socialmente. Buscava uma esposa por obrigação dinástica, analisando candidatas como investimentos comerciais, dote, conexões familiares, capacidade reprodutiva, reputação social. Não havia espaço para sentimentalismos em sua vida cuidadosamente controlada. O amor, para ele, era uma fantasia que homens sensatos abandonavam junto com outras ilusões juvenis. Naquela noite, no baile Westminster, Dorian estava posicionado junto à colunata central do salão principal. Uma taça de porto na mão direita, observando a assembleia com o tédio mal disfarçado de quem já vira aquele espetáculo vezes demais. Seu olhar deslizava sobre
Os rostos conhecidos sem realmente vê-los, as mesmas conversas vazias, os mesmos jogos de poder, as mesmas jovens casadoiras exibindo encantos estudados para capturar maridos vantajosos. Lady Pemberton tentou engajá-lo em conversa sobre política, mas ele respondeu com monossílabos educados. Miss Henrietta Whitmore, considerada o melhor partido da temporada, passou por ele 3 vezes, esperando um convite para dançar que não veio. Dorian estava mentalmente calculando quando poderia, educadamente, retirar-se, quando seu olhar casual foi capturado por um movimento na direção do conservatório. Uma figura solitária caminhava em direção às portas de vidro. Pelo corte dos ombros e a elegância do movimento, reconheceu uma mulher, mas não conseguiu identificar quem era. Intrigado, afinal, quem abandonaria voluntariamente o centro das atenções sociais? Decidiu seguir na mesma direção. Quando empurrou as portas do conservatório e a viu, algo em seu peito se contraiu de forma completamente inesperada. Ela estava sentada junto à janela, perfil iluminado pela luz difusa que vinha dos salões e pela claridade prateada da neve. Não estava chorando, não estava dramaticamente melancólica. Estava simplesmente presente, com uma dignidade absoluta que transformava sua solidão em algo quase majestoso. Dorian a reconheceu imediatamente. Lady Evangeline Ashford, a órfã que vivia da caridade de Lady Cordelia. Havia-a visto em outros eventos, sempre nas bordas, sempre esquecida, mas nunca realmente a havia observado. Agora, vendo-a naquele contexto íntimo, algo o atingiu como revelação súbita. Não foi sua beleza, embora ela fosse inquestionavelmente bela. Não foi a tragicidade romântica de sua situação, embora houvesse algo tocante em sua história. Foi a forma como ela sustentava seu isolamento como se fosse uma coroa invisível. Havia mulheres mais belas no salão principal, havia herdeiras mais vantajosas, viúvas mais experientes, jovens mais alegres. Mas nenhuma possuía aquela qualidade indefinível que Evangeline irradiava mesmo em sua rejeição social. Autenticidade absoluta. Dorian permaneceu parado na entrada do conservatório, observando-a. Pela primeira vez em anos, sentia curiosidade genuína sobre outro ser humano. Quem era ela realmente, além da narrativa de tragédia familiar que todos conheciam? O que pensava durante essas horas de solidão? Que sonhos guardava por trás daquela máscara de dignidade? Foi quando alguns jovens lords, Pembroke, Chelmsford, Ashworth, apareceram atrás dele, visivelmente embriagados e procurando entretenimento. Ao verem Evangeline sozinha, começaram a fazer comentários que fizeram o sangue de Dorian ferver. "Olhem só", sussurrou Pembroke. "A órfã amaldiçoada está se exibindo novamente. Dizem que qualquer homem que se aproxima dela sofre desgraças", acrescentou Chelmsford, rindo baixo. "Talvez seja por isso que continua solteira", completou Ashworth. "Até os mais desesperados têm medo da maldição, Ashford." O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo o próprio Dorian. Sem hesitar, sem calcular consequências sociais, ele se virou para os 3 jovens com uma expressão que os fez emudeceram instantaneamente. "Cavalheiros", disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia duques tremerem no parlamento, "sugiro que encontrem outro entretenimento, imediatamente." A ameaça implícita era clara. Os 3 se retiraram rapidamente, murmurando desculpas. Dorian, então, atravessou o conservatório com passos decididos, parou diante de Evangeline e pronunciou as palavras que mudariam ambos para sempre. "Lady Ashford, permitir-me-ia acompanhá-la de volta ao salão? Acredito que a próxima valsa é minha." Evangeline levantou os olhos, surpresa. Por um momento pareceu não entender o que estava acontecendo. Quando compreendeu que o Duque de Ravenshollow, o homem mais poderoso e temido da Inglaterra, estava oferecendo-lhe seu braço, sua primeira reação foi de desconfiança. "Vossa Graça", disse, levantando-se com elegância, "certamente
há damas mais apropriadas aguardando sua atenção. Ah, Dorian respondeu, mantendo o braço estendido. Mas nenhuma que eu prefira acompanhar neste momento. O que se seguiu foi um dos momentos mais comentados da temporada social londrina. Dorian Blackwood, Duque de Ravenshollow, atravessou o salão principal com Lady Evangeline Ashford em seu braço, dirigindo-se diretamente ao centro da pista de dança. O silêncio que caiu sobre os presentes foi ensurdecedor. Matronas deixaram escapar leques das mãos. Jovens lordes pararam no meio de frases. Até mesmo os músicos hesitaram por alguns compassos antes de continuarem a valsa. A sociedade londrina estava presenciando o impossível, o homem mais poderoso e seletivo da Inglaterra, escolhendo publicamente a mulher que todos consideravam intocável. E quando ele posicionou sua mão na cintura de Evangeline e começaram a dançar, todos entenderam que algo fundamental havia mudado no universo social que conheciam. Evangeline dançava com a graça natural de quem aprendera em melhores tempos, mas suas mãos tremiam levemente. "Por que está fazendo isso?" sussurrou enquanto giravam. "Porque", Dorian respondeu, seus olhos cinza fixos nos dela. "Finalmente encontrei alguém que não está representando um personagem." Durante 3 minutos e meio, eles dançaram em silêncio, enquanto centenas de olhos os observavam e centenas de línguas se preparavam para espalhar a notícia mais chocante da temporada. O Duque de Ravenshollow havia escolhido a órfã amaldiçoada. E pelo modo como ele a olhava, não com piedade, não com curiosidade, mas com algo perigosamente próximo à admiração, todos entenderam que aquilo não era caridade momentânea. Era o início de algo que nenhum deles conseguia compreender, mas que todos pressentiam que mudaria para sempre a paisagem social que conheciam. Quando a música terminou, Dorian manteve Evangeline junto a si. Não a devolveu discretamente às margens do salão como seria esperado. Em vez disso, apresentou-a formalmente a Lady Westminster, forçando a anfitriã a tratá-la com a cortesia devida à companhia ducal. Lady Cordelia, observando da outra extremidade do salão, tinha o rosto mais pálido que suas próprias pérolas. Evangeline resistiu porque não conhecia outra forma de proteger um coração já despedaçado tantas vezes. Como poderia confiar no interesse súbito de um homem que podia ter qualquer mulher do reino? A lógica lhe dizia que devia ser um capricho momentâneo, uma curiosidade passageira de alguém entediado com conquistas fáceis. A experiência lhe sussurrava que homens poderosos às vezes se divertiam brincando com mulheres vulneráveis, apenas para abandoná-las quando o jogo perdia a graça. Durante as semanas que se seguiram ao baile, Westminster, Evangeline fez o possível para evitar encontros. Quando recebia convites para eventos onde sabia que ele estaria presente, alegava indisposição. Quando ele aparecia na igreja onde ela costumava assistir às missas matinais, mudava de horário. Quando descobriu que ele frequentava o orfanato onde ela fazia trabalho voluntário, passou a chegar mais cedo e sair antes de qualquer possibilidade de encontro. Mas Dorian revelou-se implacável em sua cortesia discreta. Não a perseguiu de forma invasiva ou inadequada. Em vez disso, estabeleceu uma presença constante, mas respeitosa em sua vida. Descobriu, através de conversas cuidadosas com conhecidos mútuos, que ela adorava literatura francesa contemporânea. Na manhã seguinte, um primeiro exemplar de Madame Bovary, recém-chegado de Paris, foi entregue em sua residência com um cartão simples, para alguém que compreende a profundidade das palavras. D.B. Soube que suas flores favoritas eram orquídeas brancas. Começou a enviar um único exemplar, semanalmente, para o escritório do orfanato onde ela trabalhava. Nunca buquês extravagantes que chamariam atenção ou causariam constrangimento. Apenas uma flor perfeita, sempre acompanhada de uma nota breve. Para a beleza que não precisa ser anunciada.
Descobriu que ela fazia caminhadas regulares por Hyde Park nas manhãs de sábado, sempre sozinha. Passou a frequentar o mesmo local, nunca se aproximando diretamente, mas cumprimentando-a à distância com educação formal. Quando notou que ela mudou o percurso para evitá-lo, ele simplesmente mudou também o seu, mantendo uma presença discreta, mas consistente. O golpe de mestre veio quando ele fez uma doação substancial ao orfanato onde ela trabalhava, especificando que o dinheiro deveria ser usado para criar uma biblioteca infantil. Quando questionado sobre sua motivação filantrópica súbita, respondeu simplesmente: acredito que as crianças merecem ter acesso aos mesmos sonhos que salvaram muitos de nós durante momentos difíceis. Evangeline compreendeu a mensagem. Ele sabia que ela se refugiava na literatura, sabia que aqueles livros haviam sido sua salvação durante os anos mais sombrios. E em vez de usar essa informação para pressioná-la, ele a transformou em presente para outras crianças que, como ela, precisavam de janelas para mundos melhores. Lady Cordelia, observando essa corte indireta com crescente alarme, decidiu intensificar suas próprias táticas. Se antes limitava-se a humilhações sutis, agora partiu para a sabotagem ativa. Começou a espalhar rumores mais específicos, que Evangeline usava artes obscuras para seduzir o duque, que tinha dívidas secretas que estava tentando liquidar através de um casamento vantajoso, que sua reputação em círculos menos refinados era questionável. Proibiu que Evangeline recebesse visitas na propriedade Ashford, alegando que seria inadequado para uma senhora dependente de caridade receber atenções de pretendentes em casa alheia. Passou a interceptar correspondências, incluindo as notas que acompanhavam os livros e as orquídeas. Chegou ao ponto de contratar criados para vigiarem os movimentos da sobrinha, relatando qualquer encontro suspeito. O ponto de ruptura veio durante uma tarde chuvosa de março, quando Evangeline, acreditando estar sozinha na biblioteca Ashford, finalmente permitiu que suas defesas baixassem. Segurava uma das cartas de Dorian, que conseguira resgatar antes que Cordelia a interceptasse, e chorava silenciosamente entre exemplares de poesia romântica que lhe lembravam épocas mais felizes. A carta era diferente das anteriores. Em vez de frases polidas e formais, continha uma confissão inesperadamente vulnerável. Lady Evangeline, perdoe-me a impertinência destas palavras, mas a verdade se tornou mais forte que as convenções. Passei 8 anos acreditando que havia enterrado minha capacidade de sentir junto com minha primeira esposa. Construí uma vida baseada em obrigações, deveres e expectativas alheias, convencido de que era tudo o que um homem da minha posição poderia esperar. Mas você me ensinou que eu estava apenas esperando sentir algo verdadeiro. Não é piedade o que sinto, nem curiosidade, nem capricho de homem entediado. É reconhecimento, como se 2 almas exiladas se houvessem identificado através de um salão lotado de pessoas vazias. Pergunto-me se você sente o mesmo e se há possibilidade de que possamos explorar essa conexão inesperada. Dorian. Foi essa carta que Dorian a encontrou lendo quando entrou na biblioteca, procurando refúgio da chuva durante uma visita formal que Cordelia havia sabotado ao alegar que Evangeline estava indisposta. Por favor, não se levante, disse ele suavemente quando ela tentou esconder tanto a carta quanto as lágrimas. E não se envergonhe de chorar. Lágrimas são o luxo dos corações que ainda sentem. Evangeline permaneceu sentada, mas suas mãos tremiam enquanto dobrava cuidadosamente a carta. Por que eu? Perguntou, a voz quebrada pela vulnerabilidade que não conseguia mais esconder. Vossa Graça pode escolher qualquer mulher da Inglaterra. Por que escolheria alguém que não tem nada a oferecer, além de problemas sociais e má reputação? Dorian aproximou-se lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Ajoelhou-se diante da poltrona onde ela estava sentada, um gesto que a deixou ainda mais perplexa. Duques não se ajoelhavam diante de órfãs dependentes.
Por que não você? Ele respondeu, tomando suas mãos enluvadas entre as suas. Você acredita que não tem nada a oferecer, mas está enganada. Oferece autenticidade em um mundo de máscaras. Oferece dignidade em meio à vulgaridade. Oferece coragem silenciosa quando todos ao seu redor cedem à covardia do conformismo. Passei anos procurando uma esposa que atendesse a critérios sociais e encontrei apenas versões bem vestidas da mesma vacuidade. Você me oferece algo que eu nem sabia que estava procurando, a possibilidade de ser visto pelo que realmente sou, não pelo título, o que carrego. E o que é que vossa graça realmente é? Evangeline perguntou, por fim, ousando olhá-lo diretamente nos olhos. Um homem cansado de fingir que obrigações são suficientes para preencher uma vida. Dorian respondeu, sua voz baixa, mas carregada de uma honestidade que a desarmou completamente. Um homem que descobriu que estava apenas esperando encontrar alguém que valesse o risco de ser verdadeiro novamente. Foi nesse momento que Evangeline compreendeu. Não era caridade, nem curiosidade, nem conquista passageira. Era escolha. Escolha consciente, deliberada, baseada em reconhecimento mútuo de algo que ambos haviam perdido e encontrado um no outro. As pessoas vão dizer coisas terríveis sobre nós, ela murmurou. Sobre você, por escolher alguém como eu. Sobre mim, por aceitar alguém tão acima da minha condição. Deixe que digam, Dorian respondeu, levantando-se e oferecendo-lhe a mão. Passamos muito tempo vivendo para a aprovação de pessoas que não nos conhecem verdadeiramente. Talvez seja a hora de viver para algo mais substancial. Evangeline olhou para a mão estendida por longos momentos. Era uma escolha que mudaria tudo. Aceitá-la significava desafiar todas as convenções sociais, enfrentar a fúria de Cordélia, suportar os escândalos e sussurros. Mas também significava parar de se esconder, parar de pedir desculpas por existir, parar de aceitar menos do que merecia apenas porque outros haviam decidido que ela não merecia nada. Ela decidiu confiar. Quando colocou sua mão na dele, algo se acendeu entre eles, que foi além da atração física ou do alívio emocional. Era reconhecimento profundo. A sensação de encontrar alguém que falava a mesma língua do coração, mesmo quando o mundo inteiro parecia falar idiomas estrangeiros. Dorian, por sua vez, descobriu que amar não significava perder controle, como sempre temera. Significava, finalmente, encontrar um propósito maior que obrigações dinásticas. Significava permitir-se sentir novamente, depois de anos, cultivando uma frieza que havia confundido com proteção. Durante os meses que se seguiram, sua corte foi conduzida com a mesma discrição elegante com que Dorian conduzia todos os seus negócios. Encontravam-se em eventos públicos onde sua presença não pudesse ser questionada. Conversavam em salões lotados, onde cada palavra era ouvida por dezenas de pessoas. Caminhavam por Hyde Park, acompanhados por criados, mantendo sempre a distância apropriada. Mas dentro desses limites rígidos da propriedade social, construíam uma intimidade emocional que surpreendia ambos por sua profundidade. Descobriram que compartilhavam não apenas gostos literários, mas uma visão de mundo baseada em responsabilidade social e compaixão genuína. Evangeline falava sobre seu trabalho no orfanato com uma paixão que fazia os olhos de Dorian brilharem. Ele descrevia seus projetos de melhoria das condições de trabalho em suas propriedades rurais com um idealismo que ela não esperava encontrar em um aristocrata de sua posição. Cordélia, vendo que suas táticas de sabotagem não estavam funcionando, decidiu partir para o ataque direto. Organizou uma recepção onde convidou as famílias mais influentes de Londres e, durante o jantar, fez comentários aparentemente inocentes, mas devastadoramente calculados sobre certas pessoas que se aproveitam da bondade alheia para escalar socialmente e sobre homens de posição que, às vezes, se deixam levar por impulsos sentimentais inadequados.
O ponto culminante da campanha de Cordélia veio quando ela conseguiu uma audiência privada com a própria Rainha Victoria. Alegando preocupação com o bem-estar moral da sociedade inglesa, sugeriu que certas uniões inadequadas poderiam estabelecer precedentes perigosos para a estabilidade da aristocracia. Embora a rainha tenha recebido suas preocupações educadamente, ficou claro que pressões estavam sendo exercidas nos mais altos círculos do poder. Foi nesse momento de maior pressão social que Dorian tomou a decisão que definiria não apenas seu futuro, mas sua verdadeira natureza como homem. Em vez de recuar diante das pressões ou buscar uma solução de compromisso, ele escolheu avançar. No grande baile da primavera em sua própria mansão Ravenshollow, Dorian anunciou publicamente seu noivado com Lady Evangeline Ashford. O evento, que deveria ter sido uma celebração da chegada da estação mais bela do ano, transformou-se no palco do escândalo social mais comentado da década. A mansão Ravenshollow, localizada em Mayfair, era uma das residências mais imponentes de Londres. Construída em pedra de Portland, com detalhes em mármore italiano, seus salões podiam acomodar facilmente 500 convidados. Naquela noite de abril, estava decorada com arranjos florais que custaram mais que muitas pessoas ganhavam em um ano. Rosas inglesas, lírios franceses, orquídeas tropicais criavam um jardim interno que transformava os espaços em cenários de sonho. Os convidados chegaram usando suas melhores criações. Damas ostentavam joias de família. Lordes exibiam condecorações militares e títulos nobiliários. A expectativa era alta. Todos sabiam que o Duque de Ravenshollow faria algum tipo de anúncio importante, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Evangeline chegou pontualmente às 9 horas, acompanhada por Cordélia, que usava uma expressão tão gelada quanto suas esmeraldas colombianas. A sobrinha, para surpresa de todos, estava vestida não em seus habituais tons sóbrios, mas em um magnífico vestido de seda azul safira, que realçava seus olhos verdes e fazia sua pele parecer luminosa. O vestido havia sido enviado anonimamente 3 dias antes, acompanhado de um cartão. Para que você brilhe como sempre mereceu. D.B. Às 10 horas, quando todos os convidados estavam presentes, Dorian posicionou-se no centro do salão principal. O silêncio gradual que se instalou tinha uma qualidade quase religiosa. Ele estava impecável em sua sobrecasaca preta, colete bordado em prata, gravata de seda branca. Mas era seu rosto que capturava a atenção. Havia uma serenidade absoluta em suas feições, como se tivesse encontrado uma paz há muito procurada. Senhoras e senhores, começou sua voz grave, carregando-se facilmente através do salão amplo. É com grande alegria que venho anunciar meu noivado com Lady Evangeline Ashford. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio francês no mezanino. Então, como uma onda quebrando contra penhascos, começaram os murmúrios, primeiro baixos, depois mais altos, depois um burburinho que ameaçava se transformar em caos. Foi quando Lady Cordélia decidiu fazer sua jogada final. Perdoe-me a interrupção, Vossa Graça, disse ela, avançando pelo salão com o rosto tão pálido quanto suas pérolas. Mas sinto-me obrigada a alertá-lo de que essa união seria inadequada. Lady Ashford não possui dote algum, vive da caridade, e sua reputação... Dorian a interrompeu, sua voz assumindo um tom que fazia parlamentares tremerem. É imaculada, e quanto ao resto... Ele fez um sinal quase imperceptível, e seu secretário particular aproximou-se com uma pasta de couro. Acredito que todos ficarão interessados em saber, continuou Dorian abrindo a pasta, que Lady Cordélia tem administrado a herança de Lady Evangeline de forma criativa. Estes documentos mostram como ela sistematicamente desviou rendas que por direito pertenciam à sobrinha, usando-as para manter seu próprio padrão de vida. Lady Evangeline
não é uma órfã desamparada vivendo de caridade. É uma herdeira cujos direitos foram roubados por uma tutora desonesta. A revelação foi devastadora. Os documentos mostravam transferências de propriedades, rendas desviadas, investimentos feitos em nome de Evangeline, mas revertidos para benefício de Cordélia. A quantia total chegava a valores que fariam dela uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. Cordélia tentou protestar, alegar falsificação, atacar a veracidade dos documentos. Mas Dorian havia sido meticuloso. Cada papel estava autenticado por autoridades legais. Cada transação documentada com precisão implacável. A evidência era irrefutável. Mas foi a reação de Evangeline que realmente silenciou o salão. Em vez de celebrar a queda da cunhada ou exigir justiça imediata, ela simplesmente se aproximou de Cordélia e disse, com uma dignidade que deixou todos presentes envergonhados de suas próprias mesquinharias: "Perdoo, mas não esqueço. Que sua consciência seja seu único juiz a partir de agora." Sua clemência foi mais humilhante que qualquer vingança poderia ter sido. Ali estava uma mulher que, mesmo tendo sido sistematicamente roubada e humilhada, escolhia a magnanimidade sobre a retaliação. A alta sociedade londrina, envergonhada por sua cumplicidade no ostracismo de Evangeline, começou a vê-la não apenas como uma vítima que merecia piedade, mas como uma força moral que todos deveriam admirar. Cordélia, despojada tanto de seu poder econômico quanto de sua influência social, foi forçada a deixar Londres na manhã seguinte. Nenhuma família decente a receberia após o escândalo, nenhum salão a convidaria novamente. Terminou seus dias em Bath, vivendo com uma renda modesta e a amargura de ver nos jornais sociais o sucesso crescente da sobrinha que tentara destruir. Evangeline tornou-se duquesa de Ravenshollow 3 meses depois, em uma cerimônia na Catedral de St. Paul, que foi descrita pelos jornais como o casamento do século. Mas ela sabia que havia se tornado duquesa não apenas por matrimônio, mas por mérito amplamente reconhecido. Sua história transformara-se no símbolo de que dignidade e bondade sempre triunfam sobre crueldade e manipulação, não importa quanto tempo seja necessário para que a justiça prevaleça. A lua de mel, em sua propriedade campestre em Derbyshire, foi o primeiro período em que ambos puderam simplesmente existir como Dorian e Evangeline, sem títulos, sem obrigações sociais, sem a constante observação da sociedade londrina. Ali, entre jardins floridos e bibliotecas aconchegantes, descobriram que sua conexão inicial havia sido apenas o começo de algo muito mais profundo e duradouro. 12 primaveras haviam passado quando a mansão Ravenshollow ecoou novamente com risos infantis. O grande salão onde Dorian uma vez anunciara seu noivado escandaloso agora servia de cenário para uma cena de felicidade doméstica que teria parecido impossível naquela noite distante de abril. Evangeline, agora com 38 anos, havia amadurecido, transformando-se em uma mulher cuja beleza ganhara profundidade com a experiência. Seus cabelos dourado-acobreados, agora frequentemente soltos em casa, capturavam a luz matinal que entrava pelas janelas do salão de estar. Suas mãos, que um dia tremeram de nervosismo ao aceitar o convite de dança de Dorian, agora moviam-se com a confiança serena de quem encontrou seu lugar no mundo. A cicatriz em sua têmpora, antissímbolo de maldição familiar, havia se transformado em marca de sobrevivência, prova de que algumas pessoas emergem das tragédias mais fortes e compassivas. Dorian, aos 47 anos, havia perdido aquela rigidez que um dia fez dele uma figura intimidadora. Seus cabelos, agora mais prateados que negros, eram frequentemente desalinhados pelos dedos pequenos que insistiam em escalá-lo como se fosse uma árvore. Suas sobrecasacas impecáveis haviam dado lugar a roupas confortáveis quando estava em casa, e seu riso, um som que a sociedade londrina levou anos para ouvir, ecoava regularmente pelos corredores da mansão.
Eles tiveram 4 filhos, cada um único, cada um amado, com a intensidade de pais que sabiam o valor de uma família construída no amor verdadeiro. Alexander, o primogênito aos 10 anos, havia herdado os olhos cinza tempestade do pai e a dignidade natural da mãe. Era uma criança séria, mas gentil, que passava horas na biblioteca, absorvendo conhecimento com uma fome intelectual que fazia Evangeline sorrir, lembrando-se de si mesma na mesma idade. Já demonstrava uma preocupação natural com justiça social, que faria dele, um dia, um líder respeitado tanto quanto seu pai. Isabela, aos 8 anos, possuía o temperamento ardente que nem Dorian nem Evangeline haviam exibido, mas canalizado para causas nobres. Com cabelos dourados que voavam ao vento e olhos verdes que faiscavam com determinação, ela organizava os criados mais jovens em missões de caridade para ajudar famílias pobres da região. Era uma líder nata, mas com a compaixão profunda que havia aprendido observando a mãe. Thomas, aos 5 anos, era o diplomata da família. Com a habilidade instintiva de mediar conflitos entre os irmãos e o charme natural para desarmar adultos carrancudos, parecia destinado a seguir carreira política. Seus olhos, uma mistura única do cinza paterno e do verde materno, refletiam uma inteligência emocional rara mesmo em adultos. Grace, a pequena de apenas 2 anos, era o raio de sol da família. Com cachos dourados que recusavam qualquer tentativa de disciplina e um sorriso que derretia até os criados mais sérios, ela representava a pura alegria de uma família que havia encontrado a felicidade após tanto sofrimento. Naquela manhã de maio de 1867, Evangeline estava sentada junto às janelas do salão de estar, observando os filhos brincarem no jardim sob a supervisão carinhosa de suas governantas. Alexander estava ensinando Thomas a montar seu primeiro pônei, enquanto Isabela organizava um piquenique elaborado para suas bonecas, incluindo Grace como convidada de honra. Era uma cena de domesticidade perfeita, mas Evangeline sabia que sua verdadeira realização ia muito além dos limites de sua felicidade pessoal. Durante esses 12 anos como duquesa de Ravenshollow, ela havia estabelecido um fundo para órfãos e jovens em situação vulnerável que se tornara modelo para outras iniciativas filantrópicas em toda a Inglaterra. O Fundo Ashford, ela havia insistido em manter seu nome de solteira para honrar os pais. Já havia ajudado centenas de crianças a receber educação, treinamento profissional e oportunidades de vida digna. Mas seu projeto mais ambicioso era a Casa de Esperança, um orfanato modelo construído nos terrenos de uma propriedade que Dorian comprara especificamente para esse fim. Diferente das instituições tradicionais, sombrias e punitivas, a Casa de Esperança era projetada como um lar verdadeiro, com jardins, biblioteca, ateliês de arte, oficinas onde as crianças podiam aprender ofícios úteis. Evangeline passava 3 manhãs por semana lá, não como visitante condescendente, mas trabalhando diretamente com as crianças, conhecendo suas histórias, suas necessidades, seus sonhos. Dorian, inspirado pelo exemplo da esposa, havia revolucionado a administração de suas propriedades rurais, implementou programas de educação para filhos de trabalhadores, melhorou drasticamente as condições de moradia, estabeleceu fundos de aposentadoria e cuidados médicos. Suas propriedades se tornaram modelos de como a aristocracia poderia usar seu poder para benefício social real, não apenas ostentação pessoal. Juntos, eles haviam transformado suas próprias experiências de sofrimento em fonte de compaixão pelos que ainda sofriam. O amor que começara com um reconhecimento mútuo de dor compartilhada havia amadurecido em parceria dedicada a aliviar a dor alheia. A sociedade londrina, que uma vez os havia rejeitado e escandalizou-se com sua união, agora os considerava o casal mais admirado de sua geração.
não por sua riqueza ou títulos, mas por sua integridade, por seu trabalho genuíno em favor dos menos favorecidos, por sua demonstração contínua de que amor verdadeiro não apenas transforma os amantes, mas irradia benefícios para toda a comunidade ao redor. Lady Cordelia havia morrido 3 anos antes, sozinha em Bath, sem visitas nem reconhecimento. Suas últimas palavras, relatadas por uma enfermeira, foram: "Ela venceu." Mesmo em seu leito de morte, reconheceu que Evangeline havia triunfado não através de vingança ou manipulação, mas através da persistente escolha de bondade sobre amargura. Naquela tarde específica, enquanto observava seus filhos brincarem, Evangeline sentiu uma gratidão profunda que ia além da felicidade pessoal. Tinha consciência de que sua história, de órfã rejeitada à duquesa respeitada, havia mudado sutilmente a própria sociedade inglesa. Mulheres antes marginalizadas começaram a encontrar voz e apoio. A ideia de que valor pessoal poderia transcender posição social havia encontrado terreno fértil em uma geração mais jovem, mais aberta. Dorian a encontrou ali, perdida em reflexões, quando voltou de uma reunião com arquitetos que estavam projetando a 3ª Casa de Esperança, desta vez em Manchester. Aos 47 anos, ele havia se tornado ainda mais bonito, sua maturidade adicionando dignidade àquela presença já naturalmente imponente. Mas eram seus olhos que mais haviam mudado. Onde antes havia frieza calculada, agora brilhava calor genuíno. "No que está pensando?" perguntou, beijando o topo de sua cabeça antes de sentar-se ao seu lado. "Em como a vida pode nos surpreender." Evangeline respondeu, aninhando-se naturalmente em seus braços. 12 anos atrás, se alguém me dissesse que eu seria feliz assim, eu não teria acreditado. "E eu", Dorian disse, "se alguém me dissesse que encontraria não apenas uma esposa, mas uma parceira que me faria querer ser um homem melhor a cada dia." Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, observando as crianças. Alexander havia conseguido ajudar Thomas a montar sozinho. Isabella estava servindo chá de mentira para Grace, que batia palmas encantada com a brincadeira. Era uma cena de perfeição doméstica. Mas ambos sabiam que sua verdadeira realização estava na forma como haviam transformado sua própria cura em instrumento de cura para outros. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o jardim com luz dourada, Evangeline caminhou até a estufa onde Dorian cultivava pessoalmente orquídeas brancas, as mesmas que um dia enviara para conquistá-la. A tradição havia continuado. Toda sexta-feira, ele cortava uma flor perfeita e a colocava em sua mesa de café da manhã, acompanhada de uma nota diferente. Depois de 12 anos de casamento, ele ainda a cortejava. Naquela primavera de 1867, parada entre as orquídeas que simbolizavam sua história de amor, observando seus filhos correrem pelo jardim onde havia se casado, Evangeline soube com certeza absoluta que sua jornada não fora sobre ser salva por um homem poderoso. Fora sobre 2 seres humanos feridos que se encontraram, se curaram mutuamente e decidiram usar essa cura para tornar o mundo um lugar ligeiramente melhor. A cicatriz em sua têmpora, que um dia a sociedade cruel interpretou como marca de maldição, agora captava a luz dourada do entardecer como se fosse uma pequena coroa invisível. E talvez fosse exatamente isso, a marca de alguém que havia enfrentado a adversidade com dignidade e emergido não apenas intacta, mas transformada em fonte de força para outros. As orquídeas balançavam suavemente na brisa noturna, suas pétalas brancas como promessas cumpridas, como sonhos que se recusaram a morrer mesmo nos momentos mais escuros. E naquele jardim, naquela casa, naquela vida construída sobre a base sólida do respeito mútuo e do amor verdadeiro, Evangeline finalmente compreendeu o que significava estar em casa, não apenas em um lugar, mas em uma vida que valia a pena ter vivido. Às vezes, a vida nos despoja de tudo o que consideramos seguro: um nome, um lugar na sociedade, a promessa de um futuro. Foi isso que aconteceu com Evangeline,
que foi julgada, condenada e isolada por uma sociedade que media o valor de uma mulher por critérios mesquinhos e superficiais. Mas no meio dessa escuridão, ela escolheu a dignidade silenciosa, a autenticidade interior, a recusa em se curvar às expectativas cruéis dos outros. E foi justamente essa escolha que transformou não apenas seu destino, mas o de um homem que acreditava não poder mais sentir e de uma sociedade inteira que precisava aprender que o valor humano não pode ser medido por títulos ou fortunas. Estruturou o encerramento reflexivo do roteiro em português brasileiro. O usuário quer que eu continue e complete o roteiro. Preciso finalizar com o encerramento reflexivo, seguindo a estrutura especificada no prompt. Esta não é apenas uma história de amor. É uma história sobre como a autenticidade pode ser revolucionária, sobre como o respeito profundo é mais poderoso que a paixão superficial, e sobre como uma mulher que se recusou a fingir acabou ensinando a todos ao seu redor o que significa ser verdadeiramente humano. Evangeline nos ensina que nosso valor não depende da aprovação alheia, mas da forma como nos mantemos íntegros quando o mundo nos rejeita. Dorian nos mostra que verdadeira nobreza está em reconhecer e honrar o que outros ignoram por preconceito. O amor deles prova que as conexões mais profundas nascem do reconhecimento mútuo da dor, da escolha consciente de curar em vez de ferir, da coragem de desafiar convenções injustas quando elas impedem que vejamos a verdadeira essência das pessoas. Eles nos lembram que às vezes é necessário que alguém nos escolha primeiro, para que finalmente aprendamos a nos valorizar, mas que no final, nossa verdadeira força vem de dentro. Esta história ecoa em cada pessoa que já se sentiu invisível, mesmo no meio da multidão, em cada coração que duvidou de seu próprio valor, porque outros decidiram que ele não existia, e em todos que acreditam na possibilidade de transformação através da autenticidade e da compaixão genuína. Em um mundo que ainda hoje julga pelas aparências e pelos rótulos, Evangeline e Dorian nos ensinam que a verdadeira revolução começa quando paramos de pedir desculpas por existir e começamos a viver com a dignidade que sempre merecemos. Me conta o que você sentiu ouvindo essa história. Teve alguma cena que tocou mais fundo no seu coração? Alguma frase que você vai guardar na alma? E se você chegou até aqui, escreve a palavra dignidade nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou Evangeline até o final e que, como ela, acredita que ser autêntico nunca é fraqueza, é nossa maior força. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não fez isso e compartilhar essa história com alguém que precisa lembrar que merece ser visto, valorizado e amado exatamente como é. E se você curte histórias intensas, cheias de emoções verdadeiras e amores que transformam vidas, dá uma olhada nas outras narrações que estou deixando nas sugestões. Tenho certeza de que vão emocionar você também. Obrigada por estar aqui comigo. Nos vemos na próxima história.